nós vamos começar um estudo sobre cosmovisão. E eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, porque apenas essa aula que é mais complicadinho, tem que pensar um pouquinho. Mas depois as outras aulas vai ser mais fácil, porque nós vamos falar das coisas do nosso dia a dia. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Esse vai ser o nosso texto básico. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse início, ó Deus. Sabemos que é a mão do Senhor, porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de mim. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar o teu santo nome, a crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abra as nossas mentes para entendermos a tua palavra. Abençoe essa sala de aula, que ela cresça, que o teu povo cresça e que o nome de Jesus cresça nesse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá. Aqui mudou. Deixa eu voltar aqui. Não, tá voltando aqui. Aqui. Cosmovisão. O que é, para que serve, como você vê a vida. Guardem esse texto básico que eu acabei de ler e depois eu vou voltar nele. É só para a gente uma introdução. Então, irmãos, vamos ler. Desde o princípio, desde quando você nasceu, você sabe que algo existe, mesmo sem pensar. Tem aqui nosso irmão aqui que sabe melhor do que eu. Você já viu um bebê olhando a mão assim, ficando olhando assim? Não sei se você já viu algum vídeo assim, ele fica assim. Por quê? Porque a gente sabe que algo existe. Mesmo aqueles que não creem em Deus, eles creem que algo existe desde o princípio. Porque do nada, nada surge. É uma expressão até filosófica, ex nihilo, nihilo fit. Ou seja, do nada, nada surge. Você não pode tirar nada do nada. Algo tem que existir, desde o princípio. A questão é, que algo é esse? Alguns vão chamar de Deus, né? Alguns vão chamar de Deus, outros vão chamar de matéria do universo. Cada um tem um tipo de pensamento. Então, algo sempre existiu. Todos nós concordamos com isso. Agora, nós começamos a divergir sobre o que esse algo é. O que esse algo é? Você vê o bebê olhando para a mão e ele fica assim, o que é isso? Será que é uma maçã? Será que é um planeta? É a minha mão? Diverge. O que é? Quando nós divergimos sobre o que é que nós entramos na questão da cosmovisão. Nós vamos ver isso mais para frente. Então vamos lá. Lembra do texto do bom samaritano? Todos vocês conhecem a história do bom samaritano. Diz que estava descendo, um homem foi assaltado e foi jogado na rua praticamente semi-morto. Passou o sacerdote, olhou e passou de largo, diz Jesus. Foi embora. Veio o levita, olhou, passou de largo e veio embora. Passou um samaritano, o que ele fez? Olhou, foi lá, olhou para a pessoa, examinou, está vivo,
compadeceu, levou para uma estalagem, pagou tudo, cuidou dele. Então, queridos, diante das situações da vida, todos nós vamos olhar de forma diferente. Situações da vida. Então, por exemplo, aborto. Eu estou falando de situações da vida, não estou falando sobre escolher se eu vou com a camisa azul ou se eu vou com a camisa amarela. Não é gosto. Situações da vida que implicam que você precisa tomar uma posição. Então, aborto. Se a pessoa for um comunista, ele vai ver o quê? O aborto como algo bom. Mas se você é cristão, então, diante das posições, da situação que você precisa tomar uma decisão, você vai enxergar, as pessoas vão enxergar de maneiras diferentes. Então, vamos lá. Mesma situação, maneiras diferentes de interagir e agir. Você vai ver o sacerdote, o levita e o samaritano viram a mesma coisa. Um homem semi-morto. Como que eles interpretaram? O levita e o samaritano interpretaram o seguinte: se eu tocar nele, vai que esse homem está morto. Se ele estiver morto, eu vou ter que passar pelo processo de purificação, não vou poder ir para o templo, vou perder tempo. Então ele interpretou dessa maneira. E agiu como? Indo embora. O que o samaritano interpretou? Gente, é um ser humano. Se ele estiver vivo, ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro. Agiu como? Com amor. Olha o princípio bíblico que a palavra de Deus interpreta. E nós precisamos entender isso, irmãos, pelo seguinte: a Bíblia é cheia de leis. Não é cheia de leis, Pedro? Cheia de leis? Cheia de leis? Tem hora que uma lei vai confrontar outra lei. Entendeu? Uma lei vai confrontar outra lei. Aí você tem que saber como é que você resolve isso. Aí você tem que resolver isso através do princípio maior de uma lei. Entendeu? Então, vamos dizer assim, entrou um bandido na sua casa e vai matar a sua esposa. A Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso inimigo, não tem? Mas ele vai matar a sua esposa. E aí? Você deixa ele matar ou defende sua esposa? Não são dois princípios? Eu não tenho que amar meu próximo? A palavra de Deus nos diz assim: aquele que não tem cuidado dos seus tem negado a fé. Ou seja, aquele que não cuida da sua família, nega a fé. Tem dois princípios aqui: ama o seu inimigo e cuida da sua família. Qual que você vai seguir? Tem crente, por incrível que pareça, que vai deixar o bandido matar a mulher. Você tem que cair no braço com o ladrão e salvar sua mulher. A Bíblia não diz assim que o marido tem que dar a vida pela esposa? Qual é o princípio? O amor. O amor. Então, essa maneira de ver e interpretar a vida é o que nós chamamos de cosmovisão. A mesma situação, maneiras diferentes de agir. Agora, como que a gente age? Tem que saber como agir. Isso tem sido o erro maior das nossas igrejas hoje. Os crentes não sabem como agir diante das situações da vida. Tem agido como? De forma mundana. O que a Bíblia ensina? É isso que nós precisamos saber. Entendeu? Então vamos lá. Cosmovisão, cosmo, você já ouviu, cosmo, o universo, isso aí. E visão é aquilo que você vê. Então, cosmovisão é como você vê e interpreta o mundo que você vive. Você não vive no mundo? Você não trabalha, você não interage com pessoas, você não faz faculdade, você não trabalha, você não tem sua família, você tem filho, você tem pai, você tem mãe. Como que você interage nesse mundo? Com o governador, com a sociedade, com o político, com o mendigo, com o ladrão, com o honesto, com a polícia? Qual é a sua interação? Como é que você interage? Com a sociedade, com as plantas, com a natureza, com os animais?
come carne, não come carne, é vegano, não é vegano, como é que você age? Não é verdade? Então vamos lá, como é que nós vamos agir? Bem, a cosmovisão é o seguinte, o mundo vai chamar de perspectiva de vida, a cosmovisão de perspectiva. Você já ouviu isso, não é? Alguém fala assim, qual que é a sua perspectiva de vida? A minha perspectiva de vida é o seguinte, eu trabalhar muito aos 40 anos, estar rico, e aí eu vou aproveitar a vida, eu vou beber, vou mulherada, e não sei o que lá, não sei o que lá. Outro vai dizer assim, não, minha perspectiva de vida é casar, ter filhos, servir ao Senhor. O outro vai dizer assim, a minha perspectiva de vida é viver a vida me leva, deixa a vida me levar. É isso que o mundo vai chamar de cosmovisão, que é perspectiva de vida, só perspectiva de vida. Quero viver até os 70 anos, 80 anos, 100 anos, é a perspectiva de vida, é como você vê a vida. O sociólogo vai chamar de sistema de valores. Qual o seu sistema de valores? Eu acredito que você deve ser uma boa pessoa, que você deve respeitar o próximo, entendeu? Eu já sou anarquista, a gente não tem que pensar fora da caixa, a gente não pode viver de acordo com os sistemas desse mundo. Então, é o que os sociólogos vão chamar de sistema de valores. O marxista comunista vai chamar de ideologia. Ele tem um ideal que ele quer implantar. É a cosmovisão dele, não adianta. É aquilo ali que é a vida dele, e ele vai seguir aquilo ali. O dicionário vai chamar de concepção de mundo. O que é o mundo para você? O que é a vida? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual a sua concepção de mundo? O mundo veio de uma explosão, eu sou um amontoado de células, Deus não existe, nós vemos do macaco, então o que prevalece é a lei do mais forte. Não é verdade? Não é assim que a natureza ensina? O mais forte sobressai sobre o mais fraco. Então, meu filho, sai porque eu vou passar o trator, não quero nem saber, não tem lei, não tem moral, não tem nada disso. O importante é que eu me sobressaia, que eu faça aquilo que eu quero. O importante é uma maneira de concepção do mundo, entendeu? Então, tudo isso são cosmovisões. Existem vários tipos de cosmovisões. Então, vamos lá. Aqui é uma definição que tem num livro chamado Universo ao Lado. Ele diz assim, é um conjunto de pressuposições, é o que eu falei com vocês, tenham calma, tá? Só essa primeira aula que é mais assim puxada, depois vai ficar mais leve. Então, um conjunto de pressuposições. Todos nós temos pressuposições. Todos nós temos a nossa opinião por antecedência. Todos nós. Todos nós. De forma a dizer assim, nós temos o nosso preconceito. Nós temos um conceito antecipado. Eu acredito que nisso, o outro vai falar que acredita naquilo, o outro vai falar que acredita naquilo. Eu acho que casamento até começar os problemas, começou os problemas, tem que separar mesmo. Casamento se você acha outra pessoa melhor, você tem que separar. O outro diz, não, casamento é para a vida toda. Não, casamento eu acho que pode ser entre 2 e 3 mulheres. O outro vai dizer que o casamento pode ser uma mulher e 3 homens. O casamento pode ser um homem e um homem. O outro vai falar que pode ser uma mulher e uma mulher. O outro vai falar que casamento, daqui a pouco vai falar que casamento pode ser entre um homem e um cachorro. E por aí vai. São concepções, pressuposições. Aquilo que eu acho. Que pode ser verdadeiro, pode ser totalmente verdadeiro, pode ser parcialmente verdadeiro. Né? Então vamos dizer assim, olha gente, eu acredito que a gente tem que ser bom, a gente tem que ser honesto, que a gente tem que amar o próximo. Legal, legal. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus. Legal. Afinal, nós estamos aqui para servir a Deus e para reencarnar. Foi bom até esse ponto aqui, né? Então é parcialmente verdadeiro ou falsa. Olha, Deus não existe,
pisou no meu calo, eu meto bala mesmo, entendeu? O negócio é isso aí. Então, pode ser verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou falsa. Que sustentamos, todos nós sustentamos. Pode ser consciente ou inconscientemente. Por exemplo, hoje em dia está na moda o chamado crente ateu. Você conhece o crente ateu? Crente ateu. Quem conhece o crente ateu? É aquele que crê em Jesus, fala que crê em Jesus, ele fala que crê em Jesus, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele não tem temor de Deus, ele não vem na igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Mas se você perguntar para ele, não, eu sou crente. É o crente ateu. Então, inconscientemente, ele diz que é crente, mas inconscientemente ele é ateu. Ele é ateu, ele nunca foi crente. Porque as atitudes dele mostram que ele não é crente. Entendeu? E de forma consistente ou inconsistente. Você vai manter uma cosmovisão firme, inabalável. Olha, eu sou crente, eu sou firme no Senhor, eu acredito, eu acho isso mesmo, casamento entre homem e uma mulher, eu sou consistente. Aí a sua filha chega e fala assim, pai, posso trazer meu namorado para dormir aqui em casa? Pode, filha. Então você vai tratar as coisas, às vezes, inconsistentemente. Crer em alguma coisa consistente e outras de forma inconsistente. Isso que é o perigo que nós estamos vivendo muito nos dias de hoje. O que é cosmovisão? Outra definição. É o modo de ver, interpretar e agir em relação à situação da vida. Lembra do samaritano? Eles viram, interpretaram e agiram de maneira diferente. Cosmovisão é a base das nossas ações. Vem do fundo do nosso ser. Isso aqui é importante, irmãos. É vir lá do fundo do nosso ser. Cosmovisão tem a ver com o coração. Ela revela quem nós somos de verdade. Quem você é. Você é aquilo que é a sua cosmovisão. Então vamos lá. Aqui é o conceito que eu vou seguir para que a gente possa entender o que é cosmovisão. É a estrutura abrangente das crenças fundamentadas das pessoas sobre as coisas. Tenha calma, não pense em levantar e ir embora, que eu vou explicar. É a estrutura abrangente das crenças fundamentais das pessoas sobre as coisas. Então vamos começar. O que é estrutura abrangente? O que é uma estrutura? Você está sentado sobre uma estrutura. É o que está te segurando. O que segura é a estrutura. Mas ela não só te segura, como ela te abrange você toda. Você está todo sustentado em cima da cadeira. Ela te abrangendo. Então, a cosmovisão é a estrutura, é a base que segura o resto. Todo o resto. Que resto é esse? As crenças. O que são crenças? São convicções mantidas e defendidas de uma pessoa. Todos nós, todo ser humano, irmãos, vive por quê? Vive por quê? Todos. Pela fé. O ateu vive pela fé? O que você acha, Pedro? Você acha que o ateu vive pela fé? O que vocês acham? O que vocês acham? Ele não está botando as fichas dele tudo no que Deus não existe? Não está? Então tem que ter fé, não tem? Você já pensou? Deus não existe, inferno não existe. Hein? Você já pensou? Tem que ter muita fé. Então todos nós temos crenças, irmãos. Temos fé em alguma coisa. Então, todos nós, todo ser humano tem. Quem mantém essas crenças é a estrutura que abrange tudo, das crenças mantidas e defendidas. A pessoa vai defender isso. Gente, toma café aí, né? Vocês não dormirem. Agora vamos lá. Crença não é sentimento.
Eu acho tão bonito dois homens namorando, acho tão lindo, o amor é tão lindo. Então não é sentimento. Crença não é opinião, entendeu? Ah, eu acho que a gente veio do macaco. Isso não é opinião. Crença é aquilo que é fundamentado, é baseado em alguma coisa. Então vamos lá. Outra coisa, são crenças fundamentais. Lembra que eu falei que são crenças fundamentais? Aquela que envolve questões profundas, que norteiam nossos princípios morais. Ela vai nortear os nossos princípios morais, do que é certo e do que é errado. E ela pode nortear não só a sua vida, como uma sociedade. Nós vamos ver isso mais para frente. Tem sociedades que estão todas norteadas por uma cosmovisão. Não é só o indivíduo. Vamos ver o exemplo do esquimó. Você sabia que o esquimó, quando chega um visitante na casa dele, ele oferece a esposa para dormir com o visitante? Sabia disso? Isso a gente vai dizer que é o quê? Cultural. A gente tem que respeitar, não é, Pedro? Tem que respeitar. É cultural. É verdade isso, irmãos? Não. O que está acontecendo ali? Adultério. Um adultério que é consentido. Se tornou o quê? Uma cosmovisão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que começar. Começa aceitando uma coisa e aquilo pode se tornar praticante na sociedade toda. Por isso, irmãos, que nós temos que, nós cristãos, por que nós somos chamados de protestantes? Hein? Por que nós não temos protestado mais? A gente abaixa a cabeça para tudo. As pessoas querem impor o erro e nós ficamos calados. Se nós ficarmos calados, aquele erro pode vir a se tornar prática na sociedade toda. Então, ó, vamos lá. Cosmovisão é a estrutura das crenças das pessoas. Todos têm uma cosmovisão. Até você que está aí, ó, Rafael, que nunca ouviu falar em cosmovisão. Hoje você está sabendo que você tem uma cosmovisão. Mesmo nunca tendo ouvido falar. Você tem uma cosmovisão. Todos nós temos. Então, ó, pessoas quando confrontadas com certas situações tomam decisões e assumem posturas de acordo com convicções já bem assentadas em sua consciência. Cosmovisão são sempre partilhadas na vida comunitária. Aquilo que eu já falei para você. Coisas em geral. Agora, o que é? Então, lembra lá o conceito de cosmovisão. É a estrutura abrangente das crenças pessoais, das crenças fundamentais de uma pessoa sobre as coisas. Que coisas são essas? Engloba tudo a respeito da vida da pessoa, sobre o que é certo e errado. O que é a importância da vida, da família, da existência de Deus. Essas coisas que são fundamentais na vida da gente. É certo é certo roubar? É certo matar? É errado? Por quê? Ter sexo antes do casamento? Por quê? Trair o marido? Não receber cheque sem fundo, passar cheque sem fundo, receber propina? Quais, em relação às questões da vida? Questões que você precisa tomar uma postura. Olha, Pedro, um exemplo assim. Nós temos aqui um parente seu. Ele está com morte cerebral, mas os aparelhos dele estão ligados. Você autoriza a gente a desligar? Você tem que tomar uma posição. Né? E aí? O que você vai fazer? Ó, queria dar uma notícia para você. A sua filha está grávida e ela está de 6 meses, 8 meses. E acabamos de descobrir que o feto não tem cérebro. Podemos fazer o aborto? E aí?
Questões que nós precisamos tomar. Então vamos lá. Mesmo sem pensar no assunto, todos nós temos uma cosmovisão. E essa cosmovisão, irmãos, vai servir de mapa e de bússola para guiar a vida da gente. Você vai ser guiada por ela, inconscientemente ou conscientemente. Então vamos lá. Lembra de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva? O que Deus fez com Adão? Não chamou Adão e falou assim: Adão, quem deu o nome aos animais? Quem que deu o nome aos animais? Foi Deus? Quem deu? Adão. Por que Deus deu essa autoridade ao homem? Alguém sabe me dizer? Por quê? Isso. Deus estava provando aqui, testando a capacidade intelectual do homem. Deus estava testando isso, que é importante, irmãos, para a compreensão da vida. Não é o que Paulo disse lá, que é o vosso culto o quê? Emocional? Racional. Nós precisamos pensar, isso é requerido desde o começo. E como a maneira como o homem se relaciona com o mundo ao seu redor, ou seja, observando, analisando as partes, relacionando com o todo e tirando conclusões. Quando Deus falou assim para o homem, para Adão, falou assim: dá o nome aos animais, ele começou a ver. Tanto é que depois é que ele entrou em depressão, não foi? Que ele falou assim: peraí, todo mundo tem um macho e a fêmea, todo mundo tem um casal, só eu que não tenho. Aí ele ficou triste, falou: peraí, né? Alguma coisa não está certa. Só eu que não tenho, né, uma namorada, eu queria ter também. Então ele começou a observar, a interagir. Por exemplo, vocês sabem que a palavra hipopótamo, né, todo mundo já sabe, né? Hipos, cavalo, potamos, né, é rio. Então ele olhou e falou assim: rapaz, isso aqui parece um cavalo, só que vem do rio. E hipopótamo não tem cara de hipopótamo? Não tem? Hein? Você olha para o hipopótamo, você chama ele de cachorro? Mas tem cara de hipopótamo, não tem? Tem cara de hipopótamo. Olha que inteligência. Então o homem interage, ele se relaciona com o mundo ao redor, como ele interage, como ele age, ele pensa e deve agir. O que a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos? Que Deus nos fez racionais. Nós somos seres pensantes. E, por isso, nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidade. Por que o cachorro não vai para o inferno? Por que o leão que mata não vai para o inferno? Porque ele não pensa. Entendeu? Ele age por instinto. Olha, Deus observou a capacidade intelectual do homem e relacionamento. A capacidade é a maneira de compreender, de discernir e de ter coerência. Lá no Éden, antes da queda, qual era a crença fundamental do homem? Qual era a cosmovisão do homem? Deus é bom. Não era isso que eles acreditavam? Era a cosmovisão dele. A serpente chegou e começou a falar assim: escuta aqui, é isso que Deus disse? De toda árvore, vocês não podem comer de toda árvore? Não, assim, não, mas o dia que você comer, vocês vão ser igual a Deus. Aí o que aconteceu? Ele implantou na cabeça de Eva que Deus não era bom. Deus era o quê? Egoísta. Ele não queria que ele comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal para não se tornar igual a Deus. Então, o que é o pecado original? Resultado de abandonarem a cosmovisão. Olha aqui. Tanto é que como é que Deus tratou Adão e Eva depois da queda? Ele começou a fazer o quê? Começou a fazer pergunta. Começou a fazer pergunta. Onde é que você estava? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei? Tudo pergunta. Que é isso que fizeste? Para o homem pensar.
porque nós somos seres racionais, nós somos responsabilizados pelos nossos atos. Então, irmãos, cosmovisão é importante por isso. Vamos lá. Quando ocorre a conversão, você recebe um novo coração. Vamos voltar lá para Romanos 12. Lembra de Romanos 12? Você recebe um novo coração. O que diz a palavra de Deus? Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Você recebe um novo coração. A sua mente foi transformada? Totalmente? Não. Tem um vídeo interessante, queridos. Que vídeo bacana, rapaz. É um podcast de um pastor que tem um ministério. Ele é um ex-travesti. Acho que é pastor Flávio, não lembro o nome dele direito, não. Ele é um ex-travesti. Aí o que acontece? O ministério dele, ele virou um homem, né? E ele fez... ele tinha feito transição de gênero, ou seja, ele tinha virado mulher, tomado hormônio, tinha cabelo, e fez o oposto. E o ministério dele é resgatar essas pessoas. Tipo a filha da Gretchen, tipo a filha da Gretchen, que viraram e querem voltar para isso. Aí eles levaram uma mulher para dar o testemunho dela. E ela falando o seguinte, e mostrou as fotos dela. A mulher tinha barba, gente. Barba. Você olhava assim, tanto é que o pastor, quando viu, não acreditou que era mulher. Achou que quando pediu ajuda, achou que era uma questão, o cara era um homossexual pedindo ajuda, mas era uma mulher pedindo ajuda. E ela contando no testemunho dela, que aconteceu o seguinte, ela começou a sentir um peso, ela morava com outra mulher, e começou a sentir um peso e uma angústia, e começou a orar. Ela não conhecia Deus, mas ela começou a orar, buscar. E aí, de repente, na internet, ela viu esse pastor, e aí começou a clamar ajuda por Jesus. Jesus transformou a vida daquela mulher. E ela cortou o relacionamento com a mulher e saiu. Ela falou assim, Deus não me fez homem, Deus me fez mulher. O que aconteceu aqui? É a conversão, o novo nascimento. Aí que veio o interessante. Sabe o que ela falou? Ela dando o testemunho dela, ela falou assim, que ela saiu nas ruas e falava assim, Deus, eu quero ganhar na loteria. E ela jogava na loteria para poder ganhar dinheiro, para poder fazer a reversão. Aí eu te pergunto, crente pode jogar na loteria? Mas ela queria ganhar na loteria e saiu jogando na loteria. O que nós temos aqui, irmãos? Um exemplo clássico. A pessoa nasceu de novo, mas ela ainda não tem uma cosmovisão cristã. Ela não entende a totalidade, ela entende o básico. O que o Espírito Santo faz no coração do homem? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele fez isso lá, no coração dele. Mas o restante de como compreender o mundo, como compreender a vontade de Deus, isso aí é o que Romanos vai nos ensinar. Vamos voltar lá ao texto lá. Olha o que diz aí. Leiam para mim, irmãos. Podem ler. Até o 3. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que Romanos 12 está ensinando para a gente. Primeiro, todos nós temos uma cosmovisão. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, antes do capítulo 12, ele estava dizendo o seguinte, olha,
Paulo está falando assim, ó, todos estão perdidos, não há quem busca a Deus, não há quem entende, o homem é pecador. Aí Deus enviou Jesus, Jesus morreu na cruz. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos salvou. Então, pela graça de Deus que vocês são salvos. Aí ele chega no capítulo 12, ele muda de assunto. Ele fala assim, ó, por causa de tudo que Deus fez, eu rogo para vocês, eu estou pedindo, rogando, que vocês, depois de entenderem isso que Deus fez, depois de serem salvos, de terem nascido, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, se eu sou um ser inteligente e eu entendo que Jesus morreu por mim e me salvou, eu tenho que morrer por Jesus também. Está disposto a morrer por Jesus. Quem aqui já viu, já leu o livro ou já viu o filme O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas? Né? Lembra que ele estava preso, é um filme sobre vingança, né? O Conde de Monte Cristo, ele foi traído, foi levado para uma prisão, né? E lá ele consegue escapar. E ele tinha um cara que ajudou e que ele salvou também a vida daquele cara, ensinou ele a falar, a ler, a escrever, e salva aquele cara. Quando eles conseguem atravessar o rio, que a prisão ficava numa ilha, no meio do mar, que eles conseguiram atravessar e chegaram na praia, que se salvaram, que foram livres, aquele cara que ele ajudou a salvar, ele falou assim, ó, ele virou para o Conde de Monte Cristo e falou assim, ó, pode ir que agora eu vou para o meu lado, você vai para o céu, você faz o que você quiser. Aí ele virou e falou assim, não, senhor, o senhor me salvou. Agora a minha vida pertence a você. Tudo que o senhor fez por mim, eu quero fazer para te agradar. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. É isso que é cristianismo, irmãos. É isso que Paulo está falando. Depois que vocês compreenderam tudo isso, vocês têm que entregar o vosso culto, vossos corpos como sacrifício. E outra coisa, vocês eram pecadores, agora vocês têm que se transformar. Antes vocês tinham o molde desse mundo, agora vocês têm que se moldarem aqui, à vontade de Deus. Esse é o propósito da vida, a gente tem que ser moldado, transformado pela vontade de Deus. O que Deus quer da minha vida? Então vamos lá, todos temos uma cosmovisão, é isso que Paulo está falando, olha, antes vocês tinham uma maneira de ver a vida, agora vocês têm que ver a vida pelos olhos de Jesus. Outra coisa, cosmovisão pode ser mudada. Não é isso que Paulo está falando? Olha, vocês pensavam de uma maneira diferente, agora vocês vão pensar conforme a palavra de Deus. E aqui, irmãos, está um alerta que nós precisamos aprender. Muitos filhos de crente entram na faculdade e abandonam a fé. Por quê? Porque a cosmovisão pode ser mudada. Como que começa a mudança? Pela mente, a renovação da vossa mente. O que acontece nas faculdades? Muitos professores dizem o quê? Nós estamos aqui mesmo para formar militante. É para mudar a cabeça, dizer para esse povo que Deus não existe. Tem professor que entra na sala de aula dizendo assim, eu quero dizer para vocês que Deus não existe. Isso é. Agora você, meu querido irmão, meu nobre irmão Salomão, existe uma coisa chamada terapia, não é? Não é? Terapia? Como é que é feita a terapia? Num dia só? É um processo. E o que você tenta fazer com a terapia? Mudar a maneira de pensar da pessoa, não é? Então, mudança, terapia várias vezes e é conta-gota, não é?
Você já chega, já... Psicoterapia, que é a partir da mente. A partir da mente pode ser várias, até usar a terapia. Alcoólicos Anônimos é uma terapia? Eles vão lá e falam e tudo, e vai. O que vocês acham de série de Netflix, série novela? O que vocês acham? Não é uma terapia, não? O que vocês acham? Não é uma terapia, não? Não, se a pessoa quer mudar a mente da pessoa, ela não coloca ali, a pessoa vai maratonar, não está hoje em dia assim, vou maratonar, acompanha uma série, todo dia ela é um capítulo, tem 100 todo dia. No final dos 100 capítulos, você acha que a mente daquela pessoa pode ter mudado ou não? Se a pessoa for fraca, hein? Então, o que nós temos aí na cabeça dos nossos jovens? Ah, meu filho está lá na internet, está no TikTok, está no YouTube, está lá no Netflix, não tem problema não. Está dentro de casa. Tem perigo não. Eu falou, eu sabia assim, que o cara falou assim, eu sou gay. Aí eu sabia assim, do nada. Assim, todo mundo já sabia que o rapaz era gay. Sim. Não precisa ser um programa, pode ser vários filmes. Vai, o que vai acontecendo com a mente da sociedade? Vai sendo transformada. E eles passam a ter uma nova cosmovisão. O que você pensa, irmãos? Por que cosmovisão é importante? Porque Provérbios 23, 7 diz que aquilo que o homem pensa, ele é. Da maneira como você pensar, você vai viver a vida. Você vai agir. Precisamos construir uma cosmovisão cristã. Nós vamos ver isso mais para frente. Porque rapidamente aqui, é só para vocês saberem que o incrédulo, ele tem a sua cosmovisão. Está lá no Salmo 1 e está em Romanos 1, 23 a 32. Eles mudaram a natureza de Deus, eles adoraram a criatura em lugar do Criador. Por isso Deus entregou as paixões infames, homem com homem, mulher com mulher, se tornando avarentos, blasfemadores, inimigos. Então, tudo isso é a cosmovisão do pecador. É como ele vive. Agora, nós temos basicamente duas formas de cosmovisões mundanas, ou antibíblica, que é o materialismo e dualismo. Eu só vou passar rapidamente. O materialismo, irmãos, é a cosmovisão que a matéria é tudo. Matéria. É o que existe. É o que existe. No princípio, era a matéria. E a matéria explodiu e formou de maneira que você é o quê? Um agregado de células. Deus, o que vai olhar para quem é a deusa do materialismo hoje? É a ciência. É a ciência. Não é assim? Olha, a ciência disse isso. Todo mundo, a ciência disse que a vacina da Covid é 100% segura. Todo mundo, né? Todo mundo acreditou, né? Ninguém falou que era um estudo. Então vamos lá. Lembre-se que a ciência, irmãos, trabalha com verificação. A ciência não aponta a verdade. Ela não trabalha com a verdade. Aprenda isso. Quem trabalha com a verdade é teologia. Não é a ciência. A ciência apenas verifica. Eu levanto um pressuposto. Dipirona é bom para dor de cabeça. Como é que você vai fazer? Você vai pegar 100 pessoas ou 1000 pessoas, vai dividir, vai dar um placebo, que é uma coisa que não tem efeito nenhum, a gente chama de placebo, vai dar para metade, 1000 pessoas com dor de cabeça. Deu 500 placebo e 500 dipirona, não falou para eles não sabem o que eles tomaram. Depois eles preenchem um questionário e falam assim, sua dor de cabeça passou? Passou. Aí eles coletam. Olha, 100% daqueles que tomaram dipirona, a dor de cabeça passou.
Aqueles que tomaram placebo, alguns passou, outros não passou. Qual a conclusão? Dipirona pode agir contra a dor de cabeça. Ela não está afirmando. Ela está vendo o que ela verificou. Entendeu, irmãos? Então, cuidado com isso. Então, vamos lá. No materialismo, o Deus cristão não tem espaço. Por que que não tem espaço? Porque eles trabalham com aquilo que é observável. Você pode observar Deus? O que a Bíblia diz? Ninguém jamais viu a Deus. Se você não pode observar Deus, para esse mundo, para essa cosmovisão materialista, Deus está fora dos planos. E quem é o que cumpre um papel importante nisso aí, que é colocado na cabeça dos nossos filhos? Evolucionismo. Você veio do macaco, os dinossauros, tudo tem que ter filme de dinossauro, desenho de dinossauro. Vocês repararam isso para as crianças? Como tem desenho de dinossauro para criança? Para botar na cabeça de que, sendo que o evolucionismo, nem aqueles que já é uma teoria até descartada já. O que é o dualismo? É outra cosmovisão não cristã. É aquela que vê o mundo em dois prismas diferentes. Existe aquilo que é o sagrado e aquilo que é o real ou o profano. As pessoas até aceitam, desde que, por exemplo, nós temos aqui um divisor, aqui nós temos a ciência e aqui nós temos a religião. O dualismo vai dizer o seguinte: você você pode. Você pode acreditar na religião, você pode acreditar em Deus. Desde que ele esteja no patamar de cima, que é a divisão. Desde que ele esteja no patamar de cima. Se ela não descer aqui para baixo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pode ter sua religião, pode fazer o que você quiser. Tudo bom? Eu conheci a sala ali. Ah, tá acabando. Tá acabando. Tá bom. Ah, irmão, você me fala a hora aí. Ah, já tô acabando. Desde que não passe para cá, entendeu? Eles aceitam. Você pode ter, por exemplo, você é um cientista. Ah, mas eu sou hindu, sou muçulmano, sou cristão. Não tem problema, você pode ter sua religião, desde que ela não venha para cá. Isso é que é o dualismo. Entendeu? Muitos cristãos vivem de maneira parecida com esse tipo de pensamento, que é o dualismo. A pessoa é crente só no domingo, de segunda a sábado, vive do jeito que quiser. Isso é dualismo. É hipocrisia, é duas faces. Então nós vamos aprender isso aí. O que é a cosmovisão cristã? É aquela que trabalha com esses 4 pilares que nós vamos aprender, que é a criação, queda, redenção e consumação. Criação, Deus nos fez. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pedro, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é importante. Você não é comparável a um rato, a um cavalo, a um cachorro. Você é um ser que tem sentido. Você foi feito à imagem de Deus, para espelhar os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Bondade, misericórdia, criatividade, inteligência. Imagem é que você vai refletir isso aqui no mundo. Queda, o homem caiu. Ele não perdeu a imagem de Deus, mas agora essa imagem é deturpada. De maneira que a inclinação do homem é para o pecado. Então, todas as áreas do homem foram afetadas. Não só a área sexual, mas a mente. De maneira que quando o homem vai pensar em algo, ele vai pensar sempre tendencioso ao erro. Por isso que a gente não pode acreditar na ciência como palavra definitiva. Porque existe uma coisa chamada inclinação.
Quem estuda sabe isso. Você vai fazer um estudo, uma tese, você pode tendencionar o seu estudo para o lado que você quer levar e provar o que você quer. Então a inclinação do homem é sempre para o erro, de modo que a cultura vai ser para o erro, a música vai ser para o erro, as artes vai ser para o erro, vai ser tendencional, mas em si elas não são coisas más. O problema não está na arte, na cultura, está no homem. Entendeu, irmãos? A queda. E como é que nós resolvemos isso? Através da redenção. Redenção é resgatar. Jesus veio, morreu por nós e está resgatando nós a origem, nos transformando à semelhança daquilo que Deus queria que Adão fosse. Então, de maneira que Deus está mudando o nosso pensamento, Deus está mudando o nosso modo de agir, Deus está mudando tudo em nossas vidas. É através da redenção. Então, nós temos esperança de que esse mundo pode ser transformado, porque Jesus tem poder de transformar. Entendeu? Outra coisa. Oi. Pode. Entrega aqui. Aqui. E a consumação é o seguinte: somente no céu que nós vamos ter a resolução definitiva para todos os nossos problemas. Conclusão. Por que precisamos de uma cosmovisão, irmãos? Porque não podemos fazer nada sem o tipo de orientação, de direção que uma cosmovisão fornece. A cosmovisão vai nos orientar e vai nos dirigir nessa vida. Olha, por que precisamos estudar sobre cosmovisão? Para saber como a nossa fé pode e deve moldar a nossa compreensão acerca das coisas da vida. Olha aqui, ó, que coisa interessante, ó, tá vendo aqui, ó, um bebê, né? A criança vai para a escola, forma, casa, namora, casa, tem filhos, vai trabalhar, aposenta e fim da vida. Como é que você interage? Como é que você age? Em relação à fisiologia física, às áreas sexuais, emocional, cognitivo, social, vocacional, como é que você age nessas áreas? A cosmovisão é para isso. Agora, vamos voltar aqui, só para a gente terminar aqui, eu quero terminar aqui. Lembra que eu falei que cosmovisão é a estrutura abrangente das crenças fundamentais sobre as coisas. Então vamos dizer que a Bíblia é a minha crença fundamental. Ela é a minha cosmovisão. Aliás, a minha crença fundamental é a Bíblia. A cosmovisão vai ser isso aqui, ó. É a estrutura que segura aquilo que eu creio em relação às coisas dessa vida. Se a minha cosmovisão ruir, tudo aquilo que eu acredito rui junto, cai junto. A cosmovisão, lembra que eu falei que ela pode ser mudada. Como que nós podemos fazer com que essa estrutura não caia? Jesus nos falou. Primeira, em Mateus 7, 24 a 27. Ô, professor. Ei, querido. Tá aí. Desculpa, professor. Não. Já estou terminando. Mateus 7, 24 a 27, Jesus disse que um homem construiu a sua casa sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. O vento, a chuva, a tempestade veio sobre ambos. Mas o que estava construído sobre a areia ruiu. E o que estava construído sobre a rocha permaneceu. 1 Pedro vai dizer que quem é a rocha? É Jesus. Se nós queremos ter uma cosmovisão firme na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, nessa sociedade, nós temos e nós precisamos de Jesus. Ele é a rocha. Amém, queridos? É isso que eu queria transmitir. Peço desculpa aí pelo atraso. Acho que eu atrasei 20 minutinhos, né? Tá bom, né?
Vamos às perguntas. Podeis fazer pergunta agora. Vamos lá, gente. Pode fazer. Se não quiser fazer, quem não quiser fazer pode levantar. Está com pressa? Pode fazer. Vai lá, meu irmão. Manda brasa. Vamos ver se Não você. sei. Então, eu sempre assim, gosto de trabalhar no consultório sobre a importância da escolha das palavras, porque cada palavra ela traz um significado na nossa mente. Né? Então, eu atendi um paciente que tinha um paciente homossexual. E esse paciente ele já tem um nome social, que agora ele já se percebe não mais como homem, mas se percebe como, não também como uma mulher. Então ele tem bigode, tem barba, mas tem cabelo comprido e tem alguns traços, alguns comportamentos femininos. Então, eu dizia a ele, se a gente trabalha com possibilidade de mudança, a gente pode dizer que a pessoa consegue trocar o sexo, que ela mudou, mas a mente dela não mudou porque ela continua sendo homem. Então, eu sempre gosto de dizer, Luciano, que é difícil a gente dizer que o ser humano pode mudar, porque sua natureza não muda. Então, eu trabalho com uma palavra que se chama atualização e ajuste. E o ajuste só vem quando a gente quer ou quando a gente precisa. O quer é também quando a gente pode, porque a gente às vezes não está preparado para isso. E a importância de estudar todas essas questões, que eu me coloco aqui para isso também, é a gente entender que se a gente não pode mudar, a gente precisa se ajustar. E a gente só consegue se ajustar, e o ajuste ele nos faz bem, porque quem nos fez por uma causa e nos fez para agir de uma forma. Se alguém quiser usar uma medicação diferente do uso que ela foi feita, ele vai ter problema. Se alguém quiser pegar um avião e usar ele diferente da forma como ele foi modelado, vai ter problema. Então, o ser humano ele precisa se voltar para o manual do fabricante mesmo, para que ele possa viver em harmonia através dos adjetivos e predicados que ele foi pensado. Então, quanto mais a gente se volta para a Bíblia e quanto mais a gente permite que o fabricante possa nos dizer como utilizar tudo aquilo que ele nos fez para ser e para utilizar, melhor a gente consegue viver uma vida mais leve e com menos adoecimento. Porque o adoecimento vem pela falta do uso correto da ferramenta. Então a gente precisa aprender a se ajustar. Se não porque a gente às vezes quer, mas porque em alguns momentos é por uma necessidade mesmo, porque isso tem nos adoecido a gente de uma forma pela qual não foi para isso que Deus quer que nós nos vejamos ou quer que nós vivamos. Daí essa necessidade, só essa. É por isso que nós precisamos do Evangelho, irmãos. Porque realmente ninguém pode mudar a si mesmo. A palavra de Deus diz assim, pode o leopardo mudar suas cores? O etíope mudar sua cor? Não pode não. Quem é que pode mudar? Só Deus. É por isso que nós precisamos do Evangelho e pregar o Evangelho. Mas existe uma coisa na teologia reformada chamada graça comum. A graça salvadora é o Evangelho. A graça comum é como Deus age com os pecadores que não nasceram de novo e não foram transformados. Então a graça comum está na polícia, está no pai, na mãe, que vai botar limite, educação, na sua profissão, que vai instruir conforme a palavra de Deus. Mesmo que esse cara nunca venha nascer de novo, venha se converter, mas você coloca limites no seu pecado. É a chamada graça comum, para frear o pecado no mundo. Por isso que nós, da teologia reformada, nós cremos naquilo que nós chamamos de sacerdócio universal do homem. O chamado de Deus não é só para virar pastor, não. O chamado de Deus é para todas as áreas. Você é psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, médico, advogado, faxineiro, gari, não importa. Em cada área você tem que refletir a graça de Deus. O que adianta um médico milionário se o cara não recolhe o lixo da casa dele?
todas as áreas refletem a graça de Deus e são necessárias. É o que nós chamamos de graça comum. Aqui, irmãos, é só para vocês saberem, para vocês ficarem mais animados, tá? O que a gente vai estudar? Hoje foi a lição 1, cosmovisão, que é para que serve. Aí nós vamos ver o que é uma cosmovisão reformada, religião na cosmovisão cristã, a família na cosmovisão cristã, ciência na cosmovisão cristã, o trabalho na cosmovisão cristã, o consumismo na cosmovisão cristã, a ação social na cosmovisão cristã, o governo na cosmovisão cristã, sexualidade na cosmovisão, educação, a saúde e as artes na cosmovisão. Nós vamos aprender tudo isso. O que a palavra de Deus ensina em cada área.